Então, Romanos capítulo 2, vamos ler o verso 1 e o 2 e depois os demais. E deixa Deus falar pela palavra dele. Amém. Diz assim aos Romanos capítulo 2. O título desse assunto é A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Diz: portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ó Deus maravilhoso, o Senhor é tremendo e verdadeiro. A tua palavra é eterna e verdadeira. Ó meu Deus, que o Espírito Santo poderoso, o poderoso Espírito da verdade que o Senhor nos prometeu, que Ele possa nos fazer lembrar todas as coisas que o Senhor nos ensinou e que Ele possa nos instruir, ó Senhor, segundo a tua palavra, ó meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos começando mais um livro da Bíblia, do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Aos Romanos, uma carta que Paulo escreveu a alguns irmãos que tinha lá na cidade de Roma. Alguns crentes. Ele não escreveu para todo o romano, que não pertencia à comunidade de Israel. Ele escreveu aos irmãos lá de Roma. E, pela graça do Senhor, essa carta está nas nossas mãos. Amém. Pensa que grandeza, como Deus é sublime, como Deus é poderoso. Pela graça dele, essa carta está nas nossas mãos. E no capítulo 1 nós aprendemos semana passada já boas coisas. E agora vamos entrar no capítulo 2, que era em Roma. Naquele tempo existiam muitos judeus que guardavam os 10 mandamentos e guardavam a lei. E os judeus batiam que era justificado quem guardava a lei. E os gentios viviam sem lei. Por exemplo, não conhecia os 10 mandamentos, vivia como todo gentio vive. Mas Paulo, trazendo o Evangelho, queria mostrar que a lei não aperfeiçoa. O aceitar a Cristo, viver a Cristo, justifica o homem. E o judeu dizia, os que aceitaram, alguns que aceitaram a fé naqueles dias, dizia: tudo bem, vamos aceitar esse Evangelho de Jesus Cristo, mas não vamos deixar de guardar a lei. E queria misturar na igreja. Vamos continuar guardando a lei e vamos aceitar Jesus Cristo. E Paulo vem mostrar que a circuncisão não era a circuncisão que o judeu fazia no menino homem, mas o Espírito Santo em nós circuncida a nossa vida. É tremendo isso, eu vou começar. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. Isso agora para nós é tremendo, hein? Naquilo em que julgas a outro, o pecado do outro, por exemplo, o erro do outro, naquilo em que nós julgamos, pois tu que julgas, faz o mesmo. Vê que coisa. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, julgas que, fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu
as riquezas da sua benignidade. Quando julgamos um irmão, ou queremos fazer ele crer igual a nós, e quando ele não crê igual a nós o maltrata, nós o despreza, nós o abandona, dizendo que ele não tem misericórdia para ele, dizendo que não tem eleição para ele. Paulo diz no verso 4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade. E se Deus quer ser benigno com aquele irmãozinho? E a benignidade de Deus, onde fica? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência, e a paciência de Deus? E a longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento? Ignorando a benignidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vê que ele está anunciando, porque os judeus se achavam, desde o princípio, guardando a lei, que foi escrita pelos dedos de Deus e entregue ao profeta Moisés. Toda a nação que não guardava era imunda, era desprezível, eles tinham, olhando para aquela lei, tinha todo o direito de condenar os outros. Tinha todo o direito. Nem mesmo Jesus poderia apagar isso, porque eles estavam arraigados naquela doutrina. E quando eles iam condenar, Paulo dizia que eles estavam ignorando a paciência de Deus e ignorando a benignidade de Deus. Olha, irmãos, que tremendo. E disse mais, que eles fazendo daquela maneira, estavam fazendo o mesmo que o outro praticava. Vê como a Bíblia é muito boa de estudar. A Bíblia diz em outro lugar, toda escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir com longanimidade. A Bíblia nunca é dura. Nunca é dura. Os homens fazem ela dura. A palavra de Deus nunca é dura, mas sempre longânima. Deus nunca termina na ira. Mas o homem sempre espera a ira de Deus. Quem lembra da cidade de Nínive, por exemplo? A cidade de Nínive precisava ouvir uma palavra que Nínive seria destruída. E o profeta Jonas, primeiro ele não quis ir para Nínive anunciar isso. Nós sabemos o que aconteceu com ele no meio da estrada, no navio. Mas depois que passou tudo, Deus, a baleia, vai e solta ele na praia de Nínive, para ele ir e anunciar. E quando ele começa a anunciar, ele senta lá e espera acontecer o juízo. Só que Nínive se arrepende. E agora? Nínive, até os animais da cidade, houve um decreto e todos cobriram de cinzas e jejuaram e se arrependeram. E a palavra agora do profeta Jonas, como fica? Que anunciou, logicamente ele queria que Deus o fizesse como ele mandou ele ir levar. E nós, às vezes, aplicamos determinado pensamento nosso contra um irmão e fica exigindo que Deus aplique aquilo naquele irmão. E Deus não faz dessa maneira. E nós ficamos calados, aprendendo que as coisas não é do nosso modo, nem da nossa maneira, mas da maneira de Deus, do jeito que Deus agir.
É isso que eu vejo nas Escrituras. Deus corrige os seus. Deus corrige seus ministros. Deus corrige seus pastores. Deus corrige seus apóstolos. Continua. Mas segundo a tua dureza, verso 6, vamos ao verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procura glória e honra e incorrupção. Não se corrompe com assuntos errados. Incorrupção, não se corrompe com vento de doutrina, não se corrompe com riqueza alheia, não se corrompe com almoço de ídolo, não se corrompe. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Os judeus, naquela época, como eu disse, achavam que eles tinham a verdadeira religião, até então tinham, mas vindo Cristo, eles agora precisavam olhar para Cristo, não mais para a velha lei deles. E eles, na velha lei, diziam que não precisavam de salvação, a lei era a salvação deles. Por isso que Paulo aplica assim, primeiramente do judeu e também do grego. Em outras palavras, também o gentio. Que quer dizer, judeu, você com a lei, você está no mesmo barco do gentio. Ou nasce de novo, ou guardar a lei não vai te salvar. Ou nasce de novo, ou unir-se à igreja não vai te salvar. Ou nasce de novo, ou tu é igual o gentio lá de fora. Porque de outra maneira seria pelas obras, as obras dele, e as obras não salvam. Lembra que o livro inteiro de Romanos é o livro da justificação. Que Paulo diz que somos justificados pela fé. E o crente, quando está na fé, e as obras dele mostram a fé. Mas ele não é justificado pelas obras. Agora, alguém fala, então eu não preciso fazer nenhuma obra de crente, de cristão. Aí você precisa abrir os olhos que você não é justificado pelas obras, mas você pode ser condenado pelas suas obras. Justificado não é, você pode fazer tudo de bom, vender teus bens e dar aos pobres, alimentar todos os pobres, mas se não reconhecer Cristo como seu único Salvador, você não é justificado. Mas se você reconhece Cristo como seu único Salvador e ignora essas coisas, você vai pagar preço, Deus vai cobrar de você, você vai perder bênção e tudo mais. Vamos em frente. Então, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Glória, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha, falar entre gentio, isso é fácil. Que todo gentio era pecador, levado a ídolo. Mas falar entre judeu e gentio, que eles estão num barco só, era muito para essa mensagem nesse tempo, para os judeus daquela época. Era muito para eles. Eles, com toda a bagagem da lei, a santidade deles, ser comparado ao gentio, e é o que Paulo está mostrando aqui. Vê, irmãos, que religião não salva nós, não. Religião não salva ninguém, não.
Mas o cristão, ele anda na verdade e procura viver a verdade. E se ele nasceu de novo, as obras dele é como daquele samaritano que nós lemos aqui já hoje. Essa é a obra do cristão. Não daquele um que passou de largo. Diz que ele era um religioso, ele passou de largo. Estava indo para a sua igreja no domingo. E não ajudou o próximo. Vou em frente. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, esse eram os gentios, não tinha lei para os gentios. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vixe, nossa. E é duro ser julgado pela lei. A lei mais condena. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei, hão de ser, não diz que são já, hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia, olha que grande versículo aqui, verso 16. Vamos repetir o 15 para ler o 16. Prestem toda atenção. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quando o teu pensamento acusa, ou quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por quem? Por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Segundo o Evangelho de quem? Do apóstolo Paulo. Que coisa tremenda! Isso é muita coisa, é demais para mim ler isso. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Oh, glória a Deus! Então, o segredo, os pensamentos, as obras do homem, o que o homem pratica, e do crente, do que tem a Bíblia na mão e não lê a Bíblia, e quando lê não quer pôr em prática. O que tem uma grande igreja e ele lê um pequeno verso ali e deixa a coisa rolar de qualquer maneira. Chegará o dia que Deus julgará esse homem segundo o Evangelho do apóstolo Paulo. Por quem? Por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a palavra. Quando estamos lendo a palavra, estamos lendo Cristo. Como eu vou ignorar Ele se eu ignoro a sua palavra? O que é um juiz? Um juiz, você diz, é um homem como eu mesmo. Quando ele é humano, ele é homem. Mas todo o poder ali das leis, ele carrega. Um juiz é um magistrado que tem autoridade, numa caneta, embargar qualquer coisa, numa canetada dele. Eu posso pegar a mesma caneta, mas eu não tenho a autoridade dele. E o Evangelho que Paulo está dizendo é que esse homem é julgado por Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, segundo o Evangelho dele. Vamos em frente. Agora, o verso 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei,
e te glorias em Deus. O judeu até hoje é assim. E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos. Eles confiam que é guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Eu está vendo agora, ficando gostoso de ler. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Vê um ministro, um homem, um judeu, ensina a outro, mas a ele, a vida dele está lá, largada, né? O lar dele, o pensamento, a boca dele fala tudo que é ruim. A consciência dele nem mexe mais. A consciência dele já está suja. Vai ficar bom isso aqui. Ó, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Abomina os ídolos, mas tem sacrilégio lá. Como é que é também no anterior? Diz que não deve adulterar e adultera. A cabeça é cheia de adultério, o pensamento é adultério. Em outras palavras, ensina para não roubar, mas está cobiçando. Ensina para não roubar, mas ele está cobiçando. Desejando algo que Deus não lhe deu. Não. Tem que ser e limpar de tudo isso. Olha, nem lembrar dessas coisas, o cristão. Ainda mais o ensinador. O ensinador, o que Deus dá, amém. O que Deus dá. Só o que Deus dá. Nada, nossas coisas não pode vir da política. Nossas coisas não podem vir de meio ilícito. Nossas coisas têm que vir do caminho certo. Do Senhor. Do Senhor. Vê que quando Elias estava na caverna, por causa de Jezabel, perseguindo e ia matá-lo, e Elias ficou na caverna, Deus proveu algo para Elias. Deus proveu, não proveu? Aquele corvo ia e levava alimento para Elias. Quem preparava aquele alimento? Deus. Não poderia vir de Jezabel. Não poderia vir do rei Acabe. Agora, o cristão de hoje está buscando donativo no centro espírita. Alguns se dizem crentes, buscando comida, né, porque está com fome. E a fé? Cadê a fé? A fé sem a obra é morta. A fé, eu estou sem fé. Não nasceu de novo. O justo viverá da fé. É o que ele diz no primeiro capítulo de domingo. Mas como o justo viverá da fé? Lógico, o justo viverá da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. As coisas estão dando tudo errado. Ô, irmãos, vamos inverter. Agora vai ter que dar certo. Nós vamos posicionar tudo. E Deus entra em operação. Não vem de outro meio, não vem do meio correto. A semente de Abraão não pôde vir pela escrava. A semente de Abraão não pode vir pela escrava. Ele não herda com os da descendência de Abraão. Ela não herda. Produz os filhos também, mas não herda. Os que nascem de novo, esses são herdeiros de Deus.
os que nascem de novo. Não os que nascem de um sistema, nem os que nascem de uma igreja, os que nascem de Cristo. Cristo. Vou continuar. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Verso 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Entre os gentios olhavam os judeus viverem, acusavam, diziam, vocês têm a lei e faz isso. O de fora olha você um crente praticando, roubando também. O nome de Deus é blasfemado nesta hora. Quando alguém conhece você como um cristão, já de alguns anos, e o outro lá do mundão pratica muita coisa errada. Mas quando ele vê você praticar, o nome de Deus é blasfemado aí. Pensa nisso. As nossas atitudes, nós que ensinamos que não deve mentir, mentimos. Não se deve mentir. Amanhã eu saio, talvez eu não invente uma mentira, mas em alguma coisa eu minto. Não pode, tem que falar a verdade. Sempre a verdade. Nunca a mentira. Adorar a Deus na verdade, não na mentira. Em espírito e em verdade. Amém. Continua. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será repultada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que o é do coração no espírito. O teu coração é circuncidado, o teu espírito também. Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Na letra eu posso sair aqui e aplicar a letra para as pessoas, a letra da palavra, e condenar um lar, condenar uma casa, condenar um varão. Mas eu sou perfeito? Não somos perfeitos, mas o sangue de Jesus Cristo nos põe perfeito. E quando o sangue de Jesus Cristo nos põe perfeito, nós conhecemos a fraqueza do próximo. Por que Jesus, sendo Deus, precisou descer aqui? Por quê? Porque como ele vai julgar se ele não experimentou? Pensa, um Deus todo-poderoso lá no céu e os homens todos pecadores aqui na terra, os homens todos cobiçosos. Um Deus criador de todas as coisas poderia julgar? Para isso ele desceu. Para isso ele desceu, se pôs entre as cobras, se pôs entre os pecadores,
passou fome, foi tentado, bateram nele, cuspiram nele, não porque ele era pecador, mas se fez pecado, se fez homem. Quando diz ele se fez pecado, ele se fez homem. Homem, pó da terra ele se fez. E o pecado estava na carne. E se Deus Espírito não se faz carne, os meus pecados ele não limparia, porque eu estava na carne. Se esse Deus Espírito não se faz carne, a minha doença ele não levaria, mas ele sentiu minha dor. E aí entra o lado de quando você está cheio da razão, com a Bíblia, com a palavra, com a mensagem do seu lado, tudo vivendo, você vivendo. Entra o lado que você vai usar a misericórdia por aquela pessoa que não conhece. Porque você viveu aquilo também. Você viveu, você sabe que é tentador, o inimigo é tentador. Você sabe, você tem criança que está com fome. E a mesa está cheia ali, você vai pegar um pão e vai trazer, sem pedir às vezes. Você está transgredindo, lembra-te disso. Você está transgredindo agora. E aí, você está igual aquele pecador. Da mesma maneira. Mas quando você coloca Jesus na frente, a palavra na frente, e se põe no lugar do outro, antes de eu aprendi comigo mesmo, a duras provas, irmãos. Eu aprendi na base das batidas de Deus em mim. Que antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso entender o problema daquela pessoa, eu entender e tentar me pôr no lugar da pessoa para eu tentar saber o porquê daquilo. Agora, como um Deus todo-poderoso que está no trono da sua majestade, nunca pisou na terra, poderia nos julgar, pobres mortais, ele precisou se fazer um de nós. E quando ele se faz um de nós, quer dizer que quando a sua graça vem sobre nós, a sua perfeição vem sobre nós imperfeito, quando nós vamos falar com o homem imperfeito, nós devemos usar a graça que ele usou a nós. Amém. Nós devemos, exatamente, aí entra a circuncisão de dentro, não a de fora. Essa de fora passou, a lei passou, a lei foi boa, enquanto durou. Já não vivo mais na lei, vivo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, o Espírito Santo, a grande promessa, a promessa de Gênesis 3 e 15. Pode ver que tem uma promessa em Gênesis 3 e 15. Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez outra promessa. Vê que é de promessa em promessa. Quando essa promessa se cumpre, de Gênesis 3 e 15, Jesus Cristo diz que iria, mas não nos deixaria órfãos. É bom isso, hein? Você diz, Jesus, o Senhor está tão longe, mas Ele não prometeu que não nos deixaria órfãos? Será que eu estou órfão? Não estou, não. Há 2000 anos Ele enviou o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, nem pode ver. Esse Espírito que está em nós. E de onde buscamos esse Espírito? Das igrejas? Não. Nas igrejas pegam Espírito um do outro. Pega Espírito da Assembleia, pega Espírito dos sabatismos, pega Espírito de tudo. Mas quando você diz, Senhor, eu quero o teu Espírito. O teu Espírito que tu prometeste, Senhor, esse eu quero para mim. Pode ter certeza que Ele não te deixa, nem te desampara. E Ele está sempre do seu lado. Os outros dizem, não pertence à nossa comunidade. A comunidade hoje também não é a igreja na terra. A comunidade é espiritual também. Assim como a circuncisão, que Paulo vem dizendo que seria espiritual no coração e no espírito,
O ser crente é no Espírito também. Não é um terno novo todo domingo para ir na igreja. É tão bom se eu pudesse ter. Mas eu estou bem vestido pelo Espírito Santo. Qual seria a roupa de um pastor? A roupa de um pastor na igreja tal é uma batina branca. A roupa de um pastor na igreja tal é um terno muito chique. Mas a roupa de um pastor é o Espírito Santo. De um pastor, a roupa de um pastor, como de qualquer irmão da igreja. Simples, grande, homem ou mulher, é o Espírito Santo. Esse é a tua roupa. Vista-se dele. Amém. Vista-se dele. E põe as armas de Deus e vamos lutar. Não, e a luta não é contra ninguém na terra, é espiritual também. E Deus está conosco. Aonde? Espiritual também. Então a cidade santa está aonde? Num plano espiritual também. Está aqui. Diz que quando lá em Apocalipse diz: vem mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro. E João vê quando a cidade santa. Você é a cidadania santa. Está onde está a cidadania santa? Está dentro de você. Você é a esposa do Cordeiro. Rua de ouro dentro de você. O trono de Deus que está no meio do paraíso de Deus. Está onde? Dentro de você. Em espírito. Eu creio assim. Eu creio dessa maneira. Ele está aqui, mas o mundo não o verá. E o mundo não verá mais. Ele disse: de agora em diante, o mundo não me verá mais. Porque quando ele veio no Espírito Santo, veio em outra forma. Ele voltou ao Pai. Ele voltou ao Pai. Ele só se fez carne para morrer e sangrar. Depois que ele sangrou, ele mudou, o Logos mudou. Agora está em nós, se derramou em mim e em você. E devemos usar a mesma misericórdia pelo que não conhece. Porque em outro lugar Paulo diz que a misericórdia, o juízo será sem misericórdia. E ele diz que a misericórdia triunfa no juízo. E ele diz ainda em Romanos, quando nós lê, que aonde o pecado que o judeu mostrava entrou muito pecado. Entrou ou não entrou no mundo? Pensa, todo pecado entrou. Mas aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Quando todo o pecado de toda entrou, todo o pecado do inferno entrou, a graça super por cima de tudo isso. Do jeito que entrou o pecado, entrou a graça. Do tamanho que entrou o pecado, entrou a graça. Onde entrou o pecado, a graça superabundou. Você está na graça do Senhor. Diz que quando chegarmos lá, alguém dirá: oh, que maravilha, chegou nosso irmão, fulano, nossa irmã. Mas conta para mim, irmã fulana, irmão, como você venceu e chegou aqui. Conta, vai. Você dirá: foi a graça. Foi graça, irmã, foi graça. Preciosa e doce graça. Foi graça. Eu venci, cheguei aqui. Mas alguém venceu primeiro. E quando ele venceu, abriu o caminho. Eu só fui seguindo. Deus fale melhor no meu e no seu coração, meus irmãos. Se faltou algo, que o Senhor Jesus complete, tá? Vamos agradecer o Pai agora. Obrigado, Senhor. Meu Deus, somos fracos. Meu Deus, somos mortais ainda. Mas temos a vida eterna, Senhor. Ó Pai da glória, estruture nós na Tua palavra, Senhor. Faça-nos crescer mais, Senhor. Faça-nos entender nossa cidadania. Não é daquilo, não é da terra. Não somos dos partidos dos homens, da política, nem da direita, nem da esquerda, nem nada disso. Somos de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que um dia os reinos desse mundo virão a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, seja o governo na minha vida, Senhor. Seja o governo no meu lar e no lar de todos os meus irmãos aqui.
e alguém que assistir também, Senhor. Que a graça de Deus seja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.